Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, onde hoje nós falaremos um pouco sobre os substantivos. Como é que foi a semana de vocês? Eu espero que tenha sido ótima, final de semana, espero que tenham descansado, que estejam agora bem, para que nós possamos iniciar mais uma semana, né? Então, hoje nós vamos utilizar o nosso livro de gramática. Na última aula, realizamos algumas correções acerca das atividades restantes. E então, para então, finalmente iniciarmos o capítulo 3 do nosso livro de gramática, onde falaremos sobre os substantivos. É um conteúdo muito legal, muito bacana. Vocês vão gostar bastante de falar e estudar sobre os substantivos, tá bom? Bem interessante, a gente vai ver a definição de substantivo, a sua função, quando nós utilizaremos um substantivo, quando nós vamos nos deparar com um substantivo e tudo mais, tá? Então, peço já que vocês abram aí, né, na página 53 do livro de vocês, página 53, livro de gramática. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola. Pronto, pessoal. Então, estamos aqui com nossa página aberta e agora vamos iniciar falando um pouco mais sobre os substantivos. Quais são suas funções, para que eles servem, quando nós utilizaremos o substantivo, o que é um substantivo, etc. Bem, primeiramente, pessoal, vamos ler essa tirinha aqui, falando sobre a definição de substantivo. A tirinha de Serafim. Serafim, estou muito preocupada. A professora Norma disse que vai elaborar a prova dela hoje à noite. Caramba, Isabela. Isabela, logo hoje ela está com um mau humor terrível. Dá até para imaginar as substâncias que ela vai usar para elaborar as questões. Aí aqui ela elaborando as provas e colocando algumas substâncias. Ok. Para você, a prova da professora Norma será fácil? Como podemos ver, as substâncias que ela utilizará para elaborar as questões, que segundo Isabelle serão tóxicas, nos levam a pensar que a prova será perigosa e prejudicial à saúde, ou seja, muito difícil. Observe na tira o emprego da palavra substâncias, pois ela nos levará ao conceito da classe de palavras que estudaremos neste capítulo. Aqui vamos ler o bloco do Aprenda Mais, dando algumas dicas para melhor entendimento. Em algumas gramáticas, você verá que os substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. A palavra seres, nessa definição, deve ser entendida no sentido proposto pelos gregos antigos. Segundo eles, essa palavra representava tudo o que existe no mundo real ou imaginário. Assim, não confunda a palavra ser nesse sentido com a noção de ser vivo. Ok. Aqui temos a definição mais teórica acerca do substantivo, que diz o seguinte: substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos.
Ou seja, tudo o que podemos aprender mentalmente como substâncias, como os produtos utilizados pela professora Norma para criar as questões da prova. Então, a definição de substantivo, pessoal, é uma classe gramatical que nomeia, ou seja, que atribui um nome a alguma coisa. Vamos para o nosso quadro. Definição de substantivo. Então, o substantivo, pessoal, substantivo é uma classe gramatical de palavras Então, o substantivo é uma classe gramatical de palavras que nomeia algo, ou seja, dá nome a algo, dá nome a alguma coisa. Então, quando a gente vê, por exemplo, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um celular. Então, celular é um substantivo, tá bom? É uma palavra que dá nome a outra. O que é isso aqui? Isso aqui é um copo. Então, copo é um substantivo. Se vocês pararem para raciocinar, cada palavra ela tem uma função diferente. Por exemplo, comer. Comer. Comer não é um substantivo. Comer é um verbo. Comer é uma ação. É o fazer, tá? É diferente de comida. Comida é a palavra, é o substantivo, é aquilo que nomeia alguma coisa, tá? Já comer é diferente, tá bom? A mesma coisa eu posso colocar aqui, isso daqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um caderno, né? Caderno, vamos lá, caderno. Caderno é o quê? É um substantivo, uma palavra que dá nome a outra coisa. A palavra caderno denomina esse objeto aqui, ó, tá? Então, os substantivos, eles servem para nominar alguma coisa. É diferente da palavra escrever, por exemplo. Escrever é um substantivo, pessoal? Não. Escrever não é um substantivo. Escrever é um verbo, pois é a ação da escrita. Tá bom, pessoal? Então, tem uma diferença muito grande entre verbo, substantivo, adjetivo e etc. Porque as pessoas acham que todas as palavras são substantivos. Não, não são. Substantivos são aquelas palavras que nomeiam alguma coisa, nomeiam algum objeto, algum sentimento e etc. Tá? Então, como eu estava falando, pessoal, os substantivos, eles nomeiam as coisas, tá? Dão nome, atribuem nome às coisas, beleza? Essa é a função dos substantivos. Eles dão nome, nomeiam as coisas, tá? Beleza, muito bem, pessoal. Então, vamos continuar aqui, como eu estava falando para vocês. Aqui, veja os exemplos. Temos aí substâncias, ecologia, ecossistema, terra, floresta, jacarandá, universo, biosfera, habitat, glicose, parasita, sapataria, aluna, vestígio, computador, livro, fóssil, hortaliça, lago, girassol, caneta, menino e menina, tá? Então, a gente tem aí algumas palavras, né? Todas substantivos, os substantivos aí, denominando coisas, atribuindo nome às coisas, tá? Nesse texto aqui, nessa página do livro, o autor ele utiliza como exemplo as substâncias que a professora Norma utilizou para elaborar a prova. Então, ele utiliza as substâncias como exemplo de substantivos. Os substantivos são exemplificados aí através de substâncias, tá? Mas aqui mesmo nessa imagem a gente consegue encontrar vários substantivos: porta, maçaneta, máscara, cabelo, aviso, potes, elementos, substâncias, mesa, livros, armários, prateleras,
prova, entendeu? São vários substantivos aqui. Em uma só imagem, nós conseguimos identificar vários e vários, centenas de adjetivos, tá? Centenas de substantivos, perdão. Pronto. Agora, pessoal, a gente vai analisar a classificação dos substantivos, tá? Como os substantivos são classificados. Como vocês sabem, eles recebem uma classe gramatical, que é o substantivo, mas eles são divididos. Nós temos vários tipos de substantivos, nós podemos classificá-los. Como que nós podemos classificar esses substantivos, professor? Vamos analisar isso agora. Vamos lá, voltar para o nosso quadro aqui. Já vimos a definição dos substantivos, como vocês podem ver, e agora a gente vai ver também a classificação. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Classificação dos substantivos. Classificação dos substantivos. Pronto. Pronto. Aqui falando sobre essa questão do radical, isso aqui a gente vai ver mais tarde. Por enquanto não é necessário, tá? Que a gente veja essa questão do radical. Mas vamos lá. A primeira classificação que nós temos dos substantivos é a seguinte, pessoal. Substantivo simples e substantivo composto. O que é um substantivo simples, professor? E um substantivo composto? Vamos lá para o nosso quadro. Substantivo simples, pessoal. Ele é formado por um só substantivo. Só radical. Como assim é formado por um só substantivo, professor? Não consegui entender isso. Me explique melhor. Tem substantivos, pessoal, que são duas palavras, tá? Vou colocar uma só palavra. Tem substantivos que são formados por duas palavras, mas que têm um significado de apenas uma. Por exemplo, a palavra bomba-relógio. Bomba-relógio é formada por duas palavras, a palavra bomba e a palavra relógio. Mas o significado é apenas um, expressa apenas um significado, significado de uma bomba-relógio, tá? Então, esse substantivo aqui, ele é classificado como um substantivo composto. Substantivo composto. E o que seria um substantivo simples, professor? Bomba ou relógio. É um exemplo de um substantivo simples, bomba ou relógio. Tá bom? Já o de cima aqui, como vocês podem ver, ele é classificado como um substantivo composto, porque são duas palavras que formam apenas uma. Tá bom? Bomba, relógio é apenas uma palavra, mas é formada por duas outras palavras. Então, substantivo simples é formado por um só substantivo, uma só palavra. E substantivo composto é formado por duas ou mais palavras. Tá bom? Na verdade, pessoal, não precisa ser formado apenas por substantivos, não, tá? Há substantivos que são formados por um verbo e um substantivo. Sabiam disso? Tem substantivos que são formados por um verbo e um substantivo, mas que tem apenas um significado só. Tá bom? É uma onda isso, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá agora. Então, aqui está um exemplo. Um outro exemplo de substantivo composto é ecossistema. Ecossistema. Ecossistema, professor, é ecossistema. É um exemplo de um substantivo composto. É formado por... Opa, peraí. É formado por o eco e o sistema. Então, a gente tem dois substantivos em um só. Então, a gente tem aí um substantivo composto, tá bom? Muito bem. Então, essas são as duas primeiras classificações. Substantivos simples e substantivos compostos. Vamos lá agora continuar com o nosso livro. Pronto.
Aqui a gente já expliquei para vocês. Chamamos de substantivos simples aqueles que apresentam um radical em sua estrutura, como jardim, livro. Já os substantivos compostos são aqueles que apresentam mais de um radical em sua estrutura, ou seja, são formados a partir da união de duas ou mais palavras, como bomba, relógio e palavra-chave. A segunda diferenciação dos substantivos também os divide em dois grandes grupos. O primeiro envolve aqueles que não se originam de nenhum outro. São os chamados primitivos, como porta e quadro. Esses, porém, são capazes de originar outros, como portaria e enquadrar, que são chamados de derivados. Vamos lá agora. Pronto. Substantivos primitivos e substantivos derivados. Substantivos primitivos, pessoal, são aqueles que não têm origem em outros substantivos. Como assim, professor? Existem algumas palavras no português que elas são de origem de outra palavra. Tá bom? Essas daí são chamadas de substantivos derivados, porque elas derivam, ou seja, elas vêm de outra palavra, tá? Já os substantivos primitivos são aqueles que não vêm de nenhuma outra palavra. Eles não têm uma origem de outra palavra, tá bom? Então, por exemplo, substantivos primitivos. Qual seria um exemplo? A gente viu lá no nosso caderno, no nosso livro, quadro, porta, né? São substantivos que não têm origem em outras palavras. Já os substantivos derivados são aqueles que vão originar, ou seja, que têm origem em outra palavra. Por exemplo, quadro. A partir da palavra quadro, eu posso formar outras palavras. Enquadramento, né? A palavra porta, eu também posso formar outras palavras. Porteiro, portaria, entendeu? Então, esses daqui são exemplos aqui, ó, de substantivos derivados, ou seja, substantivos que derivam de outras palavras, tá? São exemplos aí para vocês entenderem melhor, substantivos que derivam de outras palavras, tá? Então, substantivos primitivos e substantivos derivados. Vamos ver outros exemplos aqui. Copo. Aí a gente tem aqui copeiro, cova. Aí a gente tem aqui coveiro. Vou colocar a definição agora dos primitivos. Então, substantivos derivados, eles originam, ou seja, derivam de outros substantivos, tá bom? Vamos continuar aqui a explicação do nosso livro. Pronto. As regras gramaticais que regem a derivação serão estudadas de forma detalhada no seu livro do nono ano. Então, no nono ano, a gente vai estudar essa questão da formação de substantivos derivados, tá bom? Aprenda mais aqui. A classificação de um substantivo como concreto ou abstrato depende do contexto. Essa classificação a gente vai ver agora. Substantivo concreto e substantivo abstrato. Vai ver agora. Ela depende do contexto em que ele é usado.
Vamos lá. Por fim, a terceira classificação dos substantivos os agrupa em duas categorias, conforme a substância que designam. Dizemos que um substantivo é abstrato quando tem existência dependente, como cuidado, ansiedade, cansaço. A existência desses substantivos depende de alguém ou alguma coisa que dê ou apresente cuidado, ansiedade, cansaço, etc. Já os substantivos concretos denominam seres de existência própria, seja real, seja imaginária. De forma simples, dizemos que esses substantivos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. São seres cuja existência é independente, como João, barco, vidro, quadro, importante. Essa distinção deve sempre considerar o contexto. Gente, vamos lá. Agora a gente vai entender a questão dos substantivos, tá bom? Substantivos concretos e abstratos. Eu sei que essa explicação foi um pouco complicada para vocês, por isso eu vou explicar para vocês melhor. Então, substantivos concretos são todos aqueles que nós podemos tocar, sentir fisicamente. Por exemplo, caderno, mesa, lápis, caneta, a parede, janela, vento, sapato, cabelo, cabeça, pronto. Esses são substantivos concretos que nós podemos tocar, palpar. Substantivos abstratos são o oposto disso. São aquelas coisas que a gente não pode tocar nem sentir, tá bom? Por exemplo, amor, raiva, solidão, tristeza, angústia, felicidade, animação, todos esses substantivos são coisas que a gente não pode tocar. Você consegue tocar a felicidade? Não, mas é o que você sente dentro de você, tá? É um sentimento. Sentimentos, sejam eles de bons ou ruins, eles são substantivos e são considerados substantivos abstratos, aqueles nos quais nós não podemos tocar ou sentir, tá bom? Então, substantivos concretos, substantivos que podemos tocar fisicamente, substantivos que podemos apenas sentir mentalmente. Pronto, pessoal. Então, substantivos concretos e substantivos abstratos aí estão definidos, tá? Ó, por hoje a gente fica por aqui. Esse conteúdo para aqui, por enquanto, para vocês já é suficiente. Eu quero que vocês memorizem todas essas classificações, todas essas definições de substantivos. Na próxima aula a gente vai continuar. Vamos falar sobre os substantivos próprios, substantivos comuns, substantivos coletivos, gêneros, substantivos e etc. Tá? Tem muita coisa para a gente estudar ainda. Peço a colaboração de todos vocês aí. Vejam o conteúdo no livro de vocês. Se possível, façam as atividades. Na próxima aula a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto, que é um assunto muito legal, como vocês puderam ver, tá? Então, substantivos aí, palavras que denominam coisas, que dão nome às coisas. E vimos aí também as características de cada substantivo, de cada tipo de substantivo. Substantivo simples, um substantivo formado por uma só palavra, composto formado por duas ou mais, substantivo concreto, substantivo que você pode tocar, substantivo abstrato, aquele que você não pode tocar, que você consegue apenas sentir, substantivo derivado, é aquele que deriva de outro substantivo, que tem origem em outro substantivo. Substantivo primitivo é aquele que não tem origem nenhuma, antes ele dá origem a outros substantivos e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana. Próxima aula, produção textual. Vamos responder as atividades do livro e trabalhar a produção de texto baseado nisso daqui. Tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, gente. Qualquer dúvida, podem falar comigo lá no Fly Zero. Até a próxima.
Não esqueçam de copiar isso aqui no caderno de vocês, tá? É para passar isso aqui para o caderno de vocês.